Bom dia! Bem-vindos a mais uma pílula de conhecimento Diabetando com Alê. Essa live que acontece agora de segunda a sexta-feira, sempre às 7h15 da manhã. Às vezes vai dar uma escapadinha, né? Porque 7h15 da manhã é muito cedo, né? Até a gente organizar a casa para conseguir sentar para fazer, às vezes não dá tão certo. Você vê que o cabelo nunca chega ajeitado, chega sempre bagunçado, mas a gente está tentando manter a rotina para que as pessoas que estão indo para o trabalho, indo levar as crianças para a escola, consigam aproveitar um pequeno conteúdo nesse momento. É uma live de 10 a 15 minutos, onde eu trago uma das dúvidas de vocês. Isso mesmo, vocês me mandam as dúvidas, eu transformo elas em literatura, então eu vou buscar, vou pesquisar na literatura e depois eu coloco o meu parecer aqui junto, para que vocês saibam como que realmente funciona na vida. Depois de 37 anos, vamos dizer que poucas coisas me surpreendem, né? São 37 anos com muito conhecimento, muito desenvolvimento sobre como cuidar da vida com diabetes. Né? Bom dia, Lúcia Jardim, direto de Portugal. Em Portugal tá tranquilo. Portugal são 1h15 da tarde, Lúcia? Não, 7, 8, 9, 10, 11h15 da manhã. 11h15 da manhã. É isso. 4 horas para frente. Muito bem-vinda, Andréa. Muito bem-vinda, Neuma. Delmira, Andréa Firmino, muito bom dia a todos. Então vamos começar. Então hoje eu vou falar sobre uma coisa que vira e mexe chega pergunta para mim também sobre carocinhos que vão surgindo nos locais de aplicação, ou na barriga, né? Ou às vezes na perna, ou às vezes na própria nádega, no braço, né? Mas geralmente é na barriga. Geralmente aparecem eles mais na barriga. Significa que não aparece no resto? Não, aparece também. Conheço gente que tem quase um tríceps avantajado aqui assim, por conta dos caroços que acabam aparecendo por conta da aplicação de insulina. E existe um jeito de evitar, né? Mas hoje a gente vai falar muito mais sobre o que são esses carocinhos. O nome desses carocinhos é lipodistrofia. Bom dia, Mônica, bom dia. É lipodistrofia, né? Então eu vou ler aqui a definição, aqui, como está disposto na literatura. Bom, lipodistrofia é uma alteração do tecido subcutâneo. Eu não peguei meu óculos, sabe? Tá difícil de ficar velho, sabe? Deixa eu ver se melhora alguma coisa essa lâmpada aqui. Melhora nada. Vai ter que ser no esforço. Vou ter que fazer um... Ó, bom dia, Elizabeth. Bom, lipodistrofia é uma alteração no tecido subcutâneo, sendo as suas principais manifestações a lipoatrofia e a lipohipertrofia. Nessa última, há acúmulo de gordura nos locais em que mais se aplica insulina através de seringa, né, formando nódulos endurecidos sob a pele. É o tipo mais comum de lipodistrofia. Estudos revelaram associação entre lipohipertrofia e tempo de uso de insulina, frequência no rodízio dos pontos de aplicação e frequência de reutilização da agulha na autoaplicação. Blanco et al. Concluíram que existem correlação significativa entre a presença de lipohipertrofia e lipohipertrofia, a não realização ou realização incorreta de rodízio e o reuso das agulhas. Então, a lipohipertrofia também foi associada à reutilização de agulhas, havendo risco significativamente maior quando do uso por mais de 5 vezes. A detecção de lipohipertrofia exige tanto inspeção como palpação dos locais de aplicação, uma vez que no início algumas lesões podem ser sentidas, mas não vistas. Recomenda-se avaliar o local antes da injeção e realizar aplicações de insulina somente em tecido subcutâneo saudável. Por que será? A absorção de insulina injetada em locais com lipohipertrofia é imprevisível, podendo causar hiperglicemias, hipoglicemias inexplicáveis e maior variabilidade glicêmica. Em locais com lipohipertrofia, a sensibilidade à dor pode diminuir significativamente, o que leva alguns indivíduos ao reuso intensificado de agulhas. Então, o próprio local da lipodistrofia pode perder um pouco de sensibilidade, então a pessoa vai usando a agulha e fala assim, ó, vou usar até doer. Ele vai usando e não vai percebendo, isso só vai piorando o risco do aumento do problema, né?
Recomenda-se não aplicar insulina em locais com lipohipertrofia até que o tecido se restabeleça. O tempo para a recuperação do tecido comprometido varia conforme grau e extensão do acometimento e de acordo com os indivíduos. Não se devem aplicar pomadas, nem mesmo proceder a qualquer outro tratamento sem orientação médica. Ao mudar o local das injeções de tecido com lipohipertrofia para tecido sadio, frequentemente é preciso diminuir a dose de insulina injetada. A monitorização da glicose deve ser intensificada a fim de orientar a conduta médica. Para prevenir a lipohipertrofia, o profissional de saúde precisa examinar os locais de injeção a cada consulta. Os profissionais de saúde, uma ova, você precisa examinar os locais de aplicação de insulina. Você precisa identificar se existem nódulos surgindo no local de aplicação e você deve rodiziar a insulina. É sua responsabilidade. Se a gente deixar sem para o profissional, estaremos enrolados, né? Estaremos bem ferrados. E é isso que a gente não quer para os nossos filhos nem para a gente. Então a gente tem que fazer esse cuidado por nós mesmos. Deixa eu ver onde é que eu parei. A monitorização da glicose deve ser intensificada para prevenir a lipoã. O profissional de saúde precisa examinar os locais da consulta. Além disso, deve orientar o paciente, os familiares e os cuidadores sobre o planejamento de rodízio, conscientizando-os da importância de realizá-lo sobre a inspeção dos locais de injeção, pois nem sempre a lipohipertrofia está visível, e sobre os riscos de reuso de agulha. Já na lipoatrofia, ocorre perda gradual de tecido subcutâneo nos locais de aplicação de insulina, formando depressões. Seu mecanismo não está bem esclarecido, podendo envolver autoimunidade ou inflamação local. Exatamente. Vamos lá. A lipodistrofia, então, tem dois tipos, né? Que é a lipoatrofia e a lipohipertrofia, né? Qual que é a diferença? A lipohipertrofia são os nódulos, a lipoatrofia é a perda do tecido subcutâneo. Então fica aprofundado assim o tecido. Quantas vezes eu vi pessoas com o tecido afundado? Eu, sinceramente, não me lembro. Mas a hipertrofia eu vi muitos casos, até comigo aconteceu. Então eu posso dizer de carteirinha, tá? Se você está aplicando sempre no mesmo local, você vai criar uma lipohipertrofia. Então temos que tomar cuidado com essa situação. A gente tem que evitar. Como foi dito ali, essa hipertrofia causa resistência insulínica, causa dificuldade de ação. Então até quando você vai fazer o manuseio do rodízio, se você em algum momento optar por um local que você não avaliar se tem ou não tem o caso da hipertrofia, você vai acabar comprometendo o resultado da glicemia do dia. Então o rodízio é muito importante. A gente tem os braços, a gente tem os dois lados da barriga, a gente tem as duas coxas, a gente tem as duas nádegas. E em todos esses casos, a gente tem vários sublocais. Então, aplicar sempre mais ou menos na mesma região também pode causar o dano com o tempo, tá? E eu sei, você sabe, todo mundo sabe que 100% das pessoas, acho que vou dizer, 99% das pessoas reaproveita agulhas e seringas, tá? Então, evitar o excesso de reaproveitamento. Por quê? Porque dói, porque facilita o surgimento da hipertrofia, da lipodistrofia, né? E porque não é o ideal, né, cara? Porque tem risco de contaminação, de infecção, tem um monte de sinãos ali que a gente tá correndo risco. Agora, começou uma agulha de manhã e usou ela durante o dia, não vou dizer para você não fazer, tá? Não tá certo, não tá certo. Mas eu fazia também, entendeu? Então é um caso de realmente cuidado, né? Mas também de preservar a economia familiar. Mas não, de verdade, aqui entre nós, não é uma agulhinha que vai mudar a coisa, é? Não. Então, gratuitamente você vai conseguir isso através do governo, se você souber procurar, né? Se você não sabe procurar, precisa aprender a procurar. O grande fato é, se você aplica só num lugar, está na hora de mudar, antes que isso vire um problema. A lipodistrofia vai aparecer, não é uma dúvida, é só uma questão de tempo. Então, se vocês querem mudar essa situação, vai atrás de fazer o rodízio. Braço,
perna, nádega, abdômen, até no gordinho atrás das costas aqui é possível. Então só aqui a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 locais de aplicação. Entre a primeira picada que você tomou de manhã e a última, você pode não tomar no mesmo lugar. Ou você pode concentrar no mesmo lugar as picadas de um dia e depois esse lugar só vai voltar a sofrer picadas 10 dias depois. E ainda assim você vai fazer no braço, você não vai fazer no braço aqui, 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 aqui. Não, você vai fazer aqui, 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 aqui. E aí você vai fazendo a faixa, 45 graus externa traseira do braço toda. Você vai tentar aproveitar o máximo possível. Vai fazer na barriga o máximo, aproveitando o máximo a extensão abdominal, lembrando que é sempre 2 dedos longe do umbigo. Enfim, dá para fazer essa melhoria. Deixa eu ver se tiver algumas perguntas aqui ou se for só bom dias. A Lúcia falou que é 11 horas exata. Gestione Seguros mandou bom dia, bom dia. A Mônica e a Lúcia se cumprimentando. A Neuma está perguntando, Ale, a glicemia em jejum é o resultado da basal? Geralmente é, Neuma. Quando que pode ser diferente disso? Quando você termina a noite errado. Quando você termina o dia errado, e a chance de você começar o dia errado também existe. Mas geralmente é o basal, tá bom? Ah, Jaqueline, ó, foi exatamente o que eu falei, eu nem tinha visto sua pergunta, né? Como que é o rodízio correto? Cada dia num local ou rodiziando mesmo os locais no mesmo dia? Tanto faz, né? Desde que você não aplique no mesmo local exatamente, você pode usar a mesma região, tá bom? Aline Joto, quanto tempo demora para sair a hipertrofia? É imprevisível. E isso é uma questão de você ficar avaliando a região para ver se saiu. Por exemplo, hoje eu realmente não tenho mais nada, né? Mas eu demorei bastante tempo para perder lipodistrofia de uma região abdominal minha, tá? Hipertrofia, eu tive a lipohipertrofia. É que lipodistrofia é o nome dos dois ao mesmo tempo, né? Então pode ser lipodistrofia mais fácil. Lúcia Jardim, por que Portugal não deixa as crianças fazerem insulina nos braços, só nas barrigas? Então, na barriga a gente tem um efeito um pouco melhor da insulina. Só que se você concentra, você vai com o tempo deixar de ter esse efeito melhor. Você vai passar a ter um efeito pior por conta da lipodistrofia. Então não faz muito sentido, na verdade, compreende? O ideal é realmente rodiziar tudo, vai ter um impacto maior, mas veja, na barriga tem menos impacto do que na perna se você for fazer uma atividade física com corrida, por exemplo. O local de aplicação da insulina, quando tem atividade física envolvida, o ideal é evitar o local que vai ter o esforço maior. E a barriga nunca é o local que vai ter o esforço maior, mas ela, em repouso, é o melhor efeito de funcionalidade insulínica. Eu posso dizer que com o tempo isso não vai fazer nenhuma diferença. Né? Mas de fato o abdômen é a área que os estudos comprovam maior eficácia de ação da insulina e por isso em Portugal eles acabam concentrando, mas gera-se o risco da lipodistrofia, o que não é nada bom, tá bom? Posso aplicar basal e rápida no mesmo local? Pode, desde que não seja no mesmo local. Você pode aplicar na mesma área, tá? Mas eu sempre tenho a preferência de aplicar separado. Por quê? Até quando a gente usa a bomba, Jaqueline, você vai entender o que eu vou falar agora, tá? Quando você passa para a bomba você usa uma insulina única, que é a ultra rápida. E aí você deixa de ter a interação entre a basal e a ultra rápida.
a tendência é que você diminua o volume diário de insulina. Olha que muito louco. Né? Mesmo aplicando em locais diferentes, tá? Porque eu sempre apliquei em locais diferentes, tá? Essa é a minha preferência. Mas esse é uma coisa que eu percebi quando eu entrei com a bomba de insulina. Então tem um certo conflito entre as duas insulinas na funcionalidade, mas não temos como evitar. As duas precisam estar lá. Tá? Então se der para você aplicar cada uma num local, então aplica no braço esquerdo a basal, aplica no direito as ultra rápidas do dia. No dia seguinte você pode aplicar no esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Daí quando acabar as áreas você volta, aí você faz ao contrário, direito, esquerdo, direito basal, esquerdo ultra rápidos. E assim você vai criando métodos de... Ah, Júlia, é você? Bem-vinda, Júlia. Lipodistrofia nos dedos por conta da ponta de dedo? Não, não é a mesma coisa, não. Não é igual, não é igual. Tá bom? Não é igual. Mas precisa rodiziar de qualquer jeito. Sempre esses 3 dedinhos de cada mão aqui, ó. Esses aqui a gente evita, o indicador e o polegar. Pode, Delmira. Tá bom? Pode sim. Gente, é isso. Esse foi mais uma pílula de conhecimento, segunda a sexta-feira, 7h15 da manhã, aqui com vocês. Eu trago uma pergunta, uma dúvida de vocês. Trago literaturas que vão nos ajudar a explicar tecnicamente e depois a gente fala um pouco sobre o tema de forma mais profunda. Além dessa live que está acontecendo aqui no Instagram toda segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã, a gente tem às segundas-feiras, às 20h45, a Pergunte pro Alê, onde você me manda perguntas no chat e eu vou respondendo todas as perguntas de forma aleatória, né, para que a gente possa chegar na distribuição de um conhecimento maior, para que todos consigam minimamente caminhar. Né? Não acho que vai resolver, mas eu acho que vai ajudar. E por último, às quartas-feiras a gente tem o Kit Breca, é uma live de entrevista onde eu converso, eu respondo dúvidas ao vivo, né? A gente interage, a gente entra na câmera aqui, eu e você, né? Se for o seu caso, e batemos um papo. Se você perdeu a última da quarta-feira, ela foi incrível. A gente conversamos com 3 pessoas ao vivo, tiramos algumas dúvidas. A gente conversou com a Kelly, com o Jason e com a Mayra, que dois são alunos aqui já do programa de mentoria diabetano e uma é apenas da nossa audiência aqui. Então, quer participar do Kit Breca? Procura o link, tem o link lá com o formulário para preenchimento, preenche, se inscreve para ter a chance de ser chamado para participar dessa live que está sendo incrível às quartas-feiras. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do dia. Adriana, depois você assiste gravado, tá bom? Foi muito legal. Eu acho muito legal esse tema. E a gente vai trazer mais coisas dele, porque a gente sempre tem perguntas, então provavelmente amanhã a gente vai falar, talvez a gente aprofunde a questão do rodízio dos pontos de aplicação, ou falar sobre a prega subcutânea, que eu tenho umas pessoas perguntando, tô com dúvida da prega subcutânea. Enfim, técnicas mesmo de aplicação que a gente vai trazer aqui para você facilitar a sua vida e a vida do seu filho, né? Dar um pouco mais de conforto para o seu filho fazendo do jeito certo. Tá certo? Obrigado pela presença de todos. A gente se vê amanhã. Amanhã não, mentira. Segunda-feira, folga, final de semana. Eu vou descansar um pouquinho, que eu tô bem morto. Ainda tem uma aula de tênis hoje. Ontem teve o CrossFit que eu tô moído. Né? Essa retomada é sempre difícil, né? Mas hoje eu tenho uma aula de tênis para tirar um pouco desse ácido lático acumulado. E a gente se vê então na segunda-feira. E para quem é do programa de mentoria diabetano, posta suas dúvidas na comunidade fechada. E lá eu vou responder eu, doutora Renata, doutora Camila, doutora Graça, Vanessa Mateus, Juliana Souza, Andrigo Beber, nosso time de profissionais tão capacitado aqui do programa diabetano vai responder vocês lá, família. Vamos juntos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos.